Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, essa oportunidade de estar com pessoas tão atenciosas e poder trazer um pouquinho do esclarecimento que o tema exige, dada a nossa atuação aqui na comarca de Divinópolis há por 10 anos, nos dois polos extremos do nosso dia a dia, que é a questão da infância e juventude, né, o começo de uma vida em sociedade e talvez lá mais adiante o percalço da chamada execução penal, que não é um encontro muito bom, mas que nós temos que administrar de forma humanizada. Então, ao longo desses 10 anos a gente vai aprendendo alguma coisa e quando chamado para trazer um pouco dessa experiência aqui, eu aceitei de muito bom grado, porque é o nosso papel também conscientizar a população sobre todos os temas possíveis do nosso dia a dia. E ainda mais esse tão importante, que envolve a família, o papel da família, frente a uma legislação que cuida da criança e do adolescente. Começo dizendo o seguinte: é uma tarefa difícil demonstrar aqui que o Estatuto da Criança e Adolescente não é esse monstrengo contra o qual muitos se insurgem, né? Talvez pela desinformação mesmo, dizendo que muitas das coisas desagradáveis do dia a dia isso ocorre por culpa do ECA. Na verdade, esse estatuto surgiu numa época muito marcante da vida brasileira, porque foi logo após a Constituição de 1988 que deu uma mudada no panorama jurídico e social do Brasil. E antes, então aqui convém a gente dizer o seguinte: antes do Estatuto da Criança e Adolescente, eu vou aqui focar um ponto específico do Estatuto, que é a questão do problema do ato infracional, do jovem que na sua rebeldia ou incontida conduta social provoca alguns transtornos aí no meio social, que por questão técnica no Estatuto é chamado de ato infracional, mas se ele já tivesse mais de 18 anos, seria chamado crime. Então, essa importância do Estatuto, ela veio resgatar a pessoa do jovem, da criança, do adolescente. Porque antes dessa legislação, nós tínhamos o Código de Menores, e o Código de Menores tratava o menor como objeto. Objeto. E objeto, a gente faz dele o que quer. Você esconde, você muda de lugar, você não tem que dar ouvidos ao objeto. A nova legislação transformou esse jovem de objeto em sujeito de direitos. E aí sim, reclamou a atenção do poder público. Já não é mais um objeto, eu não posso mais fazer com aquele jovem o que eu quiser. Ele é sujeito de direitos, nós temos que voltar o olhar para os direitos dele. E é aí que a sociedade atual, vamos dizer assim, desde aquela época, não acompanhou essa evolução jurídica e critica muito o ECA, dizendo isso é culpa do ECA, não pune, não sei o quê. Antes, havia essa diferenciação grotesca de tratar o jovem como objeto e não como sujeito de direitos. Então, quando passa, com o advento do Estatuto da Criança e Adolescente, as políticas públicas tiveram que se curvar à lei para promover o seu desenvolvimento político, a sua administração, contemplando esse menor
essa criança e esse adolescente como sujeito de direitos. E eu vou dar um exemplo aqui na prática, porque a palestra, ela não é uma palestra, é um bate-papo. E bate-papo a gente não tem formalidade, a gente tem uma linguagem ao alcance de todos. Então vou dar um exemplo aqui. Muitos dos senhores, muitos de nós, ainda podemos nos lembrar que, há um tempo atrás, uma criança hospitalizada não tinha o direito de ter a mãe como acompanhante. Um idoso hospitalizado não tinha o direito de ter um acompanhante. Principalmente hospitais públicos. Os particulares, talvez, porque estava a custo de dinheiro, então poderia conseguir esse privilégio, né? Isso decorre do próprio estatuto, quando reconhece na criança e no adolescente esse sujeito de direitos. Então ele tem direito a ter um acompanhante. Então um dos exemplos práticos começa aí. O outro, a questão da escola. Antes era aquela dificuldade de escola e a legislação agora obriga o poder público a investir em educação. Não só investir em educação, mas como ter uma política diferenciada para a criança e o adolescente. E aí vem exemplo prático. As merendas escolares de hoje em dia, que são verdadeiras refeições. O transporte escolar, ainda que nucleado, né, há um nucleamento, inclusive na zona rural, o transporte que vai lá e traz o menor, a criança e o adolescente para a escola. Anteriormente a essa lei, isso não existia. Então veja, isso decorre também do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevendo essas linhas gerais de direito, desse sujeito de direito, o poder público teve que se desdobrar, o legislativo em formular leis e o executivo em cumprir essas leis relativamente ao cumprimento desses princípios. Então está aí uma coisa positiva que o Estatuto da Criança e Adolescente trouxe, inovou. No entanto, os programas que a gente vê por aí, de rádio e televisão, atribuindo ao ECA todo esse distúrbio social. Eu não vou aqui tecer comentários, mas a gente vê muito cronista na televisão, programa assim de crônica, televisão, rádio, em que se critica muito. Quando acontece, às vezes, um roubo e tem um menor envolvido, logo vem a crítica. Ah, isso é culpa do ECA. Não vai dar nada mesmo. Engana-se. O ECA prevê a correção daquela conduta. Não tem o intuito de punir, mas de corrigir e de educar. Agora, tudo isso, gente, é lei. A lei está ali, ela surgiu, mas por si só, ela não se cumpre, ela não se realiza. Como tudo na vida, toda regra depende da observância de quem deve cumprir essa regra. E aqui nós estamos tratando do papel da família frente ao ECA. E aqui diz o seguinte, que a família, o ECA também, ele tem os direitos, mas ele impõe as obrigações ao pai, à mãe, à família natural, que é pai e mãe, a família extensa, que são os demais parentes. Isso se desdobra ao longo do estatuto. E isso a gente não vê nas crônicas policiais. Não vê nas crônicas televisivas de toda a natureza. A parte boa da vida social, parece que a nossa cultura foi para divulgar só o negativo. O que é positivo não se divulga. Então, essa lei, o ECA, o tão famigerado e combatido ECA, porque olham para ele só do lado infracional. Em outras palavras, só na parte criminal que ele trata. E aí vem a crítica também quanto ao tempo, ou vamos dizer assim, no olhar do leigo, da população, na punição que o ECA se propõe. Na verdade, em momento algum, o Estatuto da Criança e Adolescente veio punir quem quer que seja. Ele veio corrigir essas condutas de forma educativa. Porque se ele viesse para punir mesmo, o tempo máximo que ele prevê para um ato infracional grave, que é 3 anos, e é 3 anos atrás das grades, não seria só 3 anos. Seriam necessários mais anos. O tempo aí, quando já é maior e não é menor, já atinge a maioridade, o mesmo fato praticado por um menor
com o tempo máximo de permanência em centro socioeducativo de 3 anos, na penitenciária seria 30 anos. E aí vem a pergunta, por que o Estatuto, então, só resume... Nós vamos intercalando aqui, gente, nós vamos avançando no Estatuto e voltando no papel da família, para a gente ir formulando esse entendimento. Porque eu não vejo assim, como deixar de permear um e outro lado do assunto, porque senão nós focamos só assim e não vemos o lado prático, e a gente tem que trabalhar com isso. Mas, por exemplo, quando se elaborou essa lei, discutia-se muito, será que o prazo aí de 3 anos é suficiente? Não é? Não é? E aqui veio, então, o que levou o legislador a optar por esse prazo. E a gente vê o disparate aí, mas um menor matou uma pessoa ali e foi condenado e vai ficar só 3 anos, e se ele fosse maior ele ficaria 30. Nós que já temos aqui os nossos 40, 50, 60, sei lá quantos, nós bem sabemos que com o passar do tempo, nós vamos ficando mais pacientes, mais tolerantes. E quando jovens, esse tempo, ele flui de uma forma muito mais rápida sob a ótica do menor, do jovem. Então, por exemplo, 1 ano que o jovem esteja fora do convívio social, equivale a 10 anos, se ele já fosse maior e com uma certa idade. O critério que o legislador usou foi esse. Primeiro, porque não é punitivo, então ele não vai aplicar uma punição de 30 anos. Ele vai tentar corrigir essa conduta em no máximo 3 anos. Por quê? O objetivo é que aquele jovem recuperado volte ao seu itinerário de vida social natural, que é um cidadão de bem, e não puni-lo por 30 anos, como já é o caso daquele adulto que pressupõe que já esteja formado física, psicologicamente. O jovem ainda está em formação, sobretudo psicológica, e é nesse momento que a gente tem que trabalhar esse conserto nesse desvio de conduta. Bom, feita essa explanação nessa parte, eu volto agora à família. Parece não, é fato, que desde que nós começamos a nos entender por pessoas vivendo em sociedade, e não há como contrariar essa regra, a família é a chamada célula máter da sociedade. A sociedade começa na família, naquela célula, a menor célula social, família. É dali que se desenvolve todo um propósito de vida social. Vai ser bem direcionado ou mal direcionado conforme essa formação familiar. E a gente pensa que isso é regra apenas, vamos dizer assim, do legislador? Não, isso é lei natural. Isso vem da própria formação do ser humano. Quando começou a viver em sociedade, ele teve que se organizar, ele teve que formar os grupos para se defender de toda a espécie de intempérie que cercava o homem, então, à época. E ali, se organizando, foi se aperfeiçoando a tal modo de que o grupo familiar, ele tem que ter uma estrutura própria. E se bem formada essa estrutura, a vida inteira terá um bom resultado, um resultado positivo dessa forma de organização e de construção de vida. E aqui nós estamos em uma casa espírita. É muito oportuno a gente ver o seguinte, aqui eu faço uma exortação para a família. A família é a causa da boa ou má convivência social. Tudo começa na família. Então, como o nosso amigo Adriano, que falou aqui da historinha das 4 pessoas, ao invés da gente empurrar para lá, nós temos que assumir a responsabilidade. E essa responsabilidade é da família. O Estatuto não veio cortar direitos, ele veio estruturar esses direitos e veio exigir as obrigações dos pais.
Tanto que se os pais não cumprirem as suas obrigações, há artigos próprios ali, 22, 23, 24, que dá poder ao juiz de tirar os filhos desses pais quando eles falharem e não for possível retornar para a família. Então, são aspectos assim que às vezes a população desconhece, mas que existe já então nessa legislação de 1990, em julho agora fez 28 anos, né? E deveria ter a sua divulgação ampla para que essa base social, família, tivesse tranquilidade na forma de agir. E os pais muitas das vezes dizem assim, lá na vara da infância e juventude, quando o menor comete algum ato infracional, que marca-se uma audiência, tem um julgamento, eu não estou me lembrando de nenhuma fisionomia aqui, felizmente, né? Vamos dizer assim, mas não poderia ser só felizmente, só infelizmente, poderia ser também, felizmente, se tivesse alguém lá, porque já passou por lá, aprendeu e viu como é que é. Mas é uma audiência normal, em que muitas das vezes eu me surpreendo com os pais que dizem assim, eu não dei conta do meu filho não, porque essa lei não deixa a gente corrigir os filhos. Ô gente, isso é desculpa de frouxo, é desculpa de quem não quer desempenhar o seu papel de pai e mãe. Esse pai, se eu pudesse, eu tirava a correia da cintura e dava nele umas boas lambadas. Porque ele é que precisa do corretivo. E olha que não me falta vontade para isso. Às vezes, a gente tem até aquela ânsia de levantar da mesa e dar uma corrigenda física naquele sujeito, ou naquela pessoa, vamos dizer assim, seja ele homem ou mulher, mas na condição e pessoa de pai. E fica nessa, porque é muito fácil. Ah, não corrige, porque se eu fizer eu vou ser processado. Ninguém será processado. Será processado? Sim, se não cumprir o seu papel de pai e mãe. Essa corrigenda na família, na conduta dos filhos, sempre foi salutar. O que o Estatuto veio fazer foi coibir os excessos. Se através de um diálogo, se através de um simples puxão de orelha, de um simples tapa dado na hora certa e da forma certa, se isso pode resolver, por que vai haver um espancamento de levar até a morte ou de levar a uma lesão permanente até na pessoa daquela criança ou daquele adolescente? Tudo tem que ter proporcionalidade. O Estatuto veio justamente proibir isso aí. Pois não. Bom dia, eu chamo Miriam. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fui mãe, sou de mas eu não tenho criança pequena, mas eu presenciei uma cena. E eu queria te fazer uma pergunta, porque essa pessoa veio me pedir uma orientação, eu não soube explicar. No bairro onde eu moro, tem várias crianças. E assim, tem as boas e tem as que são custosas. Chegou um caso que uma criança fez uma coisa errada e a mãe bateu. Aí essa criança de 6 anos respondeu para a mãe assim, se você me bater, eu chamo a polícia para você e você vai presa. Você não pode me encostar a mão, porque eu tenho quem me protege. Aí eu faço a pergunta, igualzinho ela me pediu uma orientação, eu simplesmente dei o ombro para ela chorar. O que eu poderia falar para ela? Porque hoje as crianças estão assim, os pais vão corrigir, eles falam com o pai, você não me põe a mão, porque eu chamo a polícia te prende e eu faço o que eu quero da minha vida. Aí tem pais que corrigem isso. Já vi pais saírem algemados, porque bateu na criança. E a criança ri, sabe? Hoje está assim, os pais não estão sabendo o que faz. Na verdade, isso aí é o tal engano que eu digo. É a forma equivocada de se ver a legislação. O Estado não vai entrar lá na sua casa e te tirar a autoridade de pai e mãe. Ele vai, sim, agir, intervir quando houver o excesso. Se uma palmada resolvia, se 2 palmadas resolvia, por que você bateu tanto no filho até deixar ele sem uma perna, sem um braço? Por que mordeu na orelha dele até tirar um pedaço? Aí sim,
há realmente prisão, intervenção. Mas na simples corrigenda, onde você vai demonstrar a sua autoridade de pai e mãe, ninguém vai interferir. É aquele ditado antigo: pé de galinha não mata pinto. Isso vigora e vai vigorar, vigorou, vigora e vigorará sempre. Mas estejam certos, não vão ao excesso, aí dá problema. O estatuto veio por isso, porque tinha muitos casos já em excesso, assim como ainda continuam. Não tem muito tempo, eu atendi um caso lá em que a criança ficou sem a metade da orelha. Então essa mãe foi punida. Aí hoje ela chora, pede perdão, a questão é com Deus, porque aqui na nossa lei ela mereceu e teve a punição devida. Se aquela punição foi suficiente, eu não sei, mas teve, e é previsto, né? Então, gente, a ideia de que o excesso, sim, é punível, mas não a sua autoridade. Não vem com essa de que eu não faço, porque o ECA vai me punir. Não. Então, como eu dizia, a responsabilidade do pai e da mãe, isso remonta ao primórdio ainda da existência do homem sobre a terra, e já diante dos primeiros princípios religiosos, isso integra a própria conduta dos pais como uma obrigação. E a gente tem mesmo que ensinar da forma correta, não é porque quer, não. É porque é uma imposição da própria vida. É uma imposição do próprio Criador, que nos exorta. Aqui eu vou dar um exemplo. Está aqui no livro Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, quando é que é a oportunidade do ensino? É o ditado antigo: torce-se o cipó enquanto ele é novo. E aí que vem, se você constrói uma base bem feita, o resto virá por consequência natural, não é? E nós temos ainda, já que estamos em uma casa espírita, nós temos aqui no Livro dos Espíritos algumas recomendações sobre família. Na questão 383, eu não falo de cor porque não tenho a memória do Vicente Cardoso, né? Torço para um dia chegar lá. Mas lá na questão 383, fala sobre o papel dos pais na formação, no progresso, na evolução da criança. Porque ali ela receberá as impressões que carregará para o resto da vida. E também, continuando lá, na questão 582, sobre a paternidade. A paternidade é, antes de tudo, uma missão. Nós recebemos isso de Deus, do Criador. Não é porque nós queremos ou não queremos. Se você fugir disso, você está desrespeitando essa lei natural da criação. Então lá trata da paternidade como missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitem sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Aí está. A criança, essa estrutura delicada, o adolescente, essa estrutura ainda em formação, ela tem essa estrutura justamente para você causar ali e provocar ali a melhor impressão possível, porque vai carregar para o resto da vida aquela impressão. E continuando ainda, na questão 583, mais ou menos assim: se uma criança se torna má, seus pais são responsáveis? Não. Quanto mais as disposições são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se os pais conseguirem desviá-la do mau caminho. Olha só que espécie de provação nós estaremos enfrentando. Eu tenho um filho, estou insistindo com ele para um caminho bom e ele está me desafiando, indo para um outro caminho. A minha missão, talvez a minha condição de algum resgate aqui, nessa reencarnação, nessa existência, seja justamente tirá-lo desse mau caminho. Então nós temos que raciocinar com todos esses
aspectos, sobre todas essas circunstâncias. E deixar de pensar que o problema é do outro, é do ECA, é do governo, é da justiça. Nossa, eu não tenho paciência mais para escutar as pessoas em audiência falar, eu vim entregar meu filho para a justiça. Gente, que decepção. Aquela pessoa entendeu tudo errado, está vivendo totalmente errada. E eu costumo dizer, não, você não vai entregar seu filho para a justiça, você está entregando ele para a criminalidade. Daqui uns dias ele estará fazendo audiência comigo, mas não como juiz da infância, como juiz da execução penal. Ele vai mudar de prédio, ele vai sair do centro socioeducativo, atravessar a esquina e cair no presídio Floramar. Quantos e quantos diálogos desse sentido, quantas e quantas indagações, e a gente vai ficando assim, abismado de ver que a cada dia a coisa vai ficando mais à vontade. Mas não é por isso que nós temos que concordar. E uma oportunidade como essa que a gente tem de trazer o esclarecimento é muito mais do que uma colaboração, é uma obrigação. Faz parte da minha missão, faz parte do meu resgate aqui nessa existência. Então faço com prazer, agradeço a Deus a oportunidade mesmo, porque é isso que talvez está aí para ser palmilhado por mim nos próximos anos, e se Deus quiser, esperando um resultado positivo, porque nós temos essa boa vontade, e com certeza, onde há boa vontade, o respaldo que vem é no mesmo sentido. Então aí, voltando agora um pouquinho, então, de novo, ao estatuto, porque o papel da família, acho que a gente já deixou aqui bem claro. Não é de combater o estatuto, muito pelo contrário, depois do que a gente está falando aqui, acho que tem mais é que defender mesmo. Por que o tempo previsto no estatuto é menor do que a lei penal? Justamente como eu explicava, o jovem é uma pessoa em formação, ele ainda tem conserto. Um conserto quanto antes melhor. Daí quanto menos tempo ele passar lá no centro socioeducativo, melhor. E isso é tão verdade que o estatuto diz assim, a imposição máxima em caso de fato grave é 3 anos, mas nós somos obrigados a rever aquele comportamento do jovem a cada 6 meses. E aí vem a crítica e diz assim, o que adianta colocar 3 anos, se daqui 6 meses ele está na rua? De fato, mas a lei está prevendo isso de quem teve base científica para estabelecer esse prazo, dada a condição biológica, a pessoa ainda em formação, que é o jovem. E a partir daí, avaliada a situação dele a cada 6 meses. Pode acontecer que com 3 anos de imposição de medida socioeducativa, de internação, que na linguagem popular é prisão mesmo, quem já foi no centro socioeducativo sabe, lá tem cela, lá tem grade. A diferença é que existe atividade de educação daquele jovem, diferente do sistema prisional, que exige um tratamento mais rigoroso. Então, nesses 6 meses, demonstrado que ele tem condição de sair, ele sairá. Mas eu já tive caso aqui, em que o jovem avaliado a cada 6 meses, ele não evidenciava melhor e tinha que ficar, e foi ficando, 2 anos e 4 meses. O maior tempo que eu já administrei aqui de medida socioeducativa. Um caso até famoso, que ficou conhecido aí pela tragédia. O filho que matou o pai, numa espécie de tocar, e aguardou que ele chegasse na garagem, e matou, e dali foi para o bar beber e comemorar, e achou que não dava nada, talvez até com essa ideia falsa de que menor pode tudo. Comigo aqui e com qualquer juiz consciente, não vai ser assim. Pode sim, vai pagar por aquilo, vai ter que corrigir sua conduta. E aí ele ficou 2 anos e 4 meses, saiu porque demonstrou que havia melhorado. Infelizmente, hoje só mudou de prédio, está no Floramar, cumprindo pena por crime grave também, mas aí já é um problema que aquilo que a sociedade pôde fazer, o poder público pôde fazer, fez. Se ele não melhorou, tem as consequências da vida futura dele. E então aí nesse particular há medidas que vai desde uma advertência ao jovem que comete um ato infracional aí, gente, vamos entender
Se ele fosse maior, seria crime, mas como é menor, a lei trata como ato infracional. Mas, como diz, a essência da coisa é a mesma. Então, vai desde uma simples advertência. Um exemplo, uma briga de alunos na escola não se justifica mais do que uma advertência. Chama-se em audiência, explica-se o que é aquilo e pronto. Para não haver mais e tal, e analisamos ali e aconselhamos, a advertência resolveu. O fato é um pouquinho mais grave, ele furtou um objeto de alguém, não foi possível devolver, ele já gastou o dinheiro. A medida vem, reparação de dano, ele vai ter que devolver o dinheiro, mas com o esforço dele. Ele não pode trabalhar, não trabalha, então ele vai prestar um serviço comunitário. Ele tem que refletir que isso não é certo, o que ele fez. Então é um pouquinho mais grave também, teve isso e aquilo. Então ele vai ter uma chamada liberdade assistida, onde vai ser acompanhado por um setor do município. E aí quando veio o Estatuto da Criança, ele levou o poder público a criar esses órgãos. Aqui, que cuida disso é o CREAS, que cuida dos menores em cumprimento dessas medidas e também acolhe aquelas famílias cujo núcleo evidenciou o chamado abuso. Abuso pode ser sexual, abuso psicológico, de qualquer forma que houve um abuso. Esse CREAS é o setor municipal responsável por isso. E será que o prefeito está fazendo algum favor, o governante está fazendo algum favor de manter esse núcleo? É obrigação dele, está previsto aqui. Se ele não fizer, será cobrado pelo próprio legislativo, pelo próprio judiciário. E aí entra o promotor de justiça para fiscalizar tudo isso e exigir o cumprimento. E tem medidas ainda mais graves, que chega na chamada semi-liberdade, onde ele fica recolhido durante a noite, sai para trabalhar ou estudar durante o dia. E a internação, que é a prisão mesmo, onde ele fica, igual esse exemplo que eu dei, que ficou 2 anos e 4 meses. Infelizmente, não valeu para aquele jovem, porque hoje ele cumpre pena do outro lado da rua, onde não há mais essa oportunidade de socioeducação, mas de punição que sirva de exemplo para a sociedade, que já é a pena. Aí sim, ele já vai suportar pena, e não medida socioeducativa. Não sei se vocês estão acompanhando, se está dando para ficar claro as situações que nós estamos trazendo. Então, o Estatuto não é esse monstrengo aí que o pessoal propaga, não. Ele é uma legislação de primeiro mundo até. Muitos países estão bem atrás da gente nesse aspecto. E alguns critérios aqui que a gente deve ressaltar, mas, sobretudo, é o seguinte: tem pai assim tão frouxo, pai e mãe tão frouxos com relação à sua família, porque aquele deve ser o seu maior patrimônio, família. Eu estou vendo muitas mães com bebezinhos aí, criancinhas. Vai qualquer um de nós se aventurar a tomar esse bebê ou essa criancinha desse pai ou dessa mãe, o que vira? Vira uma onça. Aí é capaz de agredir fisicamente, perder a cabeça e fazer cometer um crime. E está certo, tem que ser assim. Você está defendendo o que é seu, é um patrimônio seu. O Estado nunca vai intervir aí se você não der oportunidade, se você cumprir direitinho as suas regras. Pelo contrário, o Estado vai procurar proteger esse núcleo familiar. Tanto é que justiça não tira filho de ninguém, assim, cismou de tirar e dá para outro, não. Quando o juiz faz uma coisa dessa, tenha certeza, já esgotou tudo o que era possível e previsto em lei para que aquela família permanecesse a mesma. Porque a própria lei de adoção diz assim: tem que ser preservada a família de origem, a família natural. Família natural é pai, mãe, filhos. Família extensa pode ter avós, tios, primos, algum parentesco. Então a lei procura privilegiar a família natural, aquele ninho onde o filhote nasceu. Só em caso de impossibilidade que você vai tirar o menor daquele ninho
e levar para outro capaz de acolhê-lo. Primeiramente, vamos observar os parentes. Também não deu com parentes, aí vai para o abrigo até que apareça um terceiro que então possa acolher esse menor. E surpreendentemente, a gente vê que a cada dia aumenta muito o número desses casos de intervenção nas famílias que não deu certo e que os filhos têm que ser encaminhados para outras famílias. Por quê? Porque o estatuto protege o menor e não a vontade do pai ou da mãe. Então, quando há essa intervenção, é o estatuto que está se fazendo valer na sua mais transparente forma. E aí vocês pensam assim, mas tirou de lá e será que vai ficar por isso mesmo? Olha, o processo judicial dá oportunidade a pai e mãe de lá comparecer e apresentar sua resposta. Dizer o porquê que aquilo aconteceu, quem sabe tem justificativa. E aí há toda uma equipe que trabalha com o juiz para que isso ocorra, para que a família seja preservada. Agora, se não der, nós temos que olhar o bem-estar do menor, porque ele está ali crescendo a cada dia, e quanto maior a idade dele, mais difícil de inseri-lo em uma família diferente. Se bem que a gente tem aqui um grupo preparatório para curso de adoção, que dura mais ou menos 1 mês, 2 meses, dependendo do assunto, com reuniões semanais, onde os casais são muito bem esclarecidos sobre essa condição dos que estão para adoção, e às vezes há encaixe de adoção bem sucedido, até com adolescentes de 14, 15, 16, 17 anos. Vai muito da conscientização e da empatia, porque não se pode obrigar alguém a receber um ser estranho ali no seu ambiente familiar, se ele não quiser. A família tem que trabalhar para isso. Isso tudo vem do estatuto, gente. Isso tudo está aqui. E não só daqui surgiram... Tem N fatos que a gente poderia citar, mas o prazo é um pouquinho curto. E parece que nós vamos abrir aqui a oportunidade para perguntas ao final, se tiver dúvida. Então tem que reservar ali um pouquinho do tempo. Mas o que eu gostaria de frisar bastante é que o estatuto é tão positivo que nessa situação, às vezes, de ver que está surgindo alguma coisa estranha naquela família, e como é que se descobre isso? Através da escola, o professor, a professora vê o aluno lá com um comportamento diferente, notifica o conselho tutelar, que vai procurar saber disso. Se ele der conta de resolver, ele resolve. Se ele não der, ele vai comunicar ao promotor. O promotor vai fazer os requerimentos e só aí o juiz passa a atuar. Então o juiz é o último a saber da história, mas é o que decide tudo. E aí, muitas das vezes, o comportamento daquela criança e daquele adolescente na escola vai traduzir uma situação de negligência, de abandono, de descaso dos pais, de drogadição. Hoje a maldita droga é a causa de todo o distúrbio social, aliado a essa alienação dos pais em relação ao seu papel de pai e mãe. Então juntaram-se esses dois ingredientes e está essa balbúrdia social. A culpa é de fulano, ciclano, beltrano, não. A culpa é de cada um envolvido naquele drama. E aí a gente pensa que essa conscientização tem que ser levada a sério. Porque esse jovem que lá na escola demonstrou algum distúrbio, vai ver ter um problema de prostituição, um problema de drogadição. E quando a gente fala drogadição, não é só maconha, cocaína, crack, não. É o álcool. O álcool é a primeira das drogas, é a porta de entrada para essa perdição. Às vezes é a cerveja em excesso, né, vamos dizer assim. Não, eu não sou alcoólatra, mas não fica um dia sem tomar a sua meia dúzia de cerveja. Então o que é isso? Isso é um vício. E aquilo traz distúrbios familiares e suas consequências. Aqui também não estou reprimindo esses momentos de lazer familiares, em que tem ali uma cervejinha, o seu tiragosto, o ambiente bom, o bate-papo. Isso cada família sabe o que é certo e o que é errado. Acho que não nos compete aqui, nem tem fórmula para isso, dizer, olha, até 2 cervejas é tolerável, de 3 para frente você já está errado. Não é por aí. Cada um conhece o seu ambiente, conhece a sua potencialidade
e conhece a sua perda de controle. Aí ele vai trabalhar de acordo com aquilo ali. Então, esses problemas são detectados lá na escola, às vezes na própria igreja, onde a criança, o adolescente frequenta. O responsável nota aquilo ali e começa a cobrar. E essa cobrança, ela vem sob essa forma de comunicação, atuação de conselho tutelar, justiça. Isso tudo, gente, está previsto aqui no estatuto. Foi ele que criou isso. Esse estatuto tão mal falado por quem não o conhece. Se hoje, como eu dizia, você tem o direito de estar lá, você mãe, quando vai internar o seu filho numa situação, né, gravosa aí de doença, infelizmente isso é o nosso dia a dia, acontece com todos, o direito de você, mãe, estar lá sentado do lado da cama, da maca, da cama do hospital onde está seu filho, está previsto aqui. E o estatuto protege essa criança desde a época que ela está no ventre materno. Está ali no artigo 8º, já garantindo o pré-natal, a situação do puerpério depois do parto, que é muito comum haver um distúrbio psicológico da mãe. Tudo isso está garantido aqui. De que forma que isso acontece? Os PSFs que tem aí nos bairros, os CRAS que tem nos bairros, aqui, ó, deriva dessa lei. E como é que nós vamos ainda falar mal dessa lei, gente? Dentro desse contexto que eu estou expondo. É só mesmo quem queira contar alguma piada de mau gosto, que viva de contar esse tipo de piada. Aí temos que entender que tem sim que dar uma notícia desagradável com uma dose de humor, e nessa dose de humor fala do estatuto mesmo. Entendo. Não vou contra, não. A expressão é livre, graças a Deus que é, porque senão eu nem poderia estar aqui me manifestando da forma como faço. Mas vejam só, quando tudo isso acontece, é o estatuto que está funcionando, é o ECA que está funcionando. Sabe por quê? Antes do advento dele, isso não existia. E hoje nós sabemos o quanto existe de crimes de pedofilia, né, relacionados à pedofilia. Os abusos sexuais no âmbito da família, está acontecendo no quarto ali, a mãe está na cozinha e ou ela não sabe, ou sabe, mas vai tolerando e tal. O estatuto prevê todas as formas de atuação. E aí entra no artigo 129 do estatuto a proteção a essa família, nessa situação de vulnerabilidade, que vai desde essa assistência material, que hoje, inclusive, é um evento que ocorre nesta casa, mas prevê ali pelo poder público essa assistência material, até a reestruturação dessa família com encaminhamento dos pais para algum curso profissionalizante, que ele tenha aquela ajuda dos bolsas aí da vida, até que ele se recupere. Isso tudo é previsão dali. E como falar mal dessa lei, se antes não tinha nada disso? O Código de Menores, naquela época, antes do Estatuto, era difícil, aliás, impossível. Os juízes da infância e juventude daquela época, com certeza, não tinham elemento e nem condição de levar para uma medida socioeducativa os chamados mais abastados, né? Aqueles privilegiados pela sorte. Levava apenas os problemáticos de periferia. E isso a história mostra. Quando o menor não era sujeito de direito, ele era objeto. Então a sociedade fazia o quê? Vamos tirar esse problemático aqui e mandar para a chamada casa de correição. Ali ficava lá. Se desse boa pessoa bem, se não desse, pelo menos ele não estava provocando tumulto na sociedade. Esse é o exemplo que eu dou de diferenciação de objeto para sujeito de direito. Ele era objeto de proteção, entre aspas. Essa era a proteção que era dada. É um problemático ali do bairro Jardinópolis? Simples, vamos pegar ele e mandar para a casa de correição lá, não sei aonde. Era como, por exemplo, comparativamente, pegar uma pessoa com lepra e levar para o chamado leprosário e tirar ele da sociedade, ao invés de tratar aquilo, buscar a causa daquele problema. Queria era ficar livre do problema no imediatismo. Então isso era uma hipocrisia de toda ordem. Acredito até que se fosse juiz naquela época, teria desistido disso há muito tempo. Porque a gente exerce a profissão que exerce,
Não é, eu pelo menos, não é pelo salário. Porque se fosse eu já estava fora há muito tempo, porque é desestimulante. Mas o que nos leva a continuar trabalhando como tal, é justamente entender essa nossa missão, de modificar alguma coisa no dia a dia, na vida da sociedade, na vida das pessoas. E, portanto, meus queridos, se os senhores saírem daqui com algum grau de entendimento sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, me dou por satisfeito, porque a minha missão era realmente essa. Era desmascarar esse mito negativo do Estatuto da Criança e Adolescente. E, ao mesmo tempo, chamar a família à sua responsabilidade, pai, mãe. Não vem empurrar isso para cima do judiciário, da justiça, porque eu não vou aceitar. Quando eu digo eu, o Poder Judiciário não vai aceitar. Aqui em Divinópolis, eu, na vara da infância. E o Poder Judiciário, a nível de Brasil, não aceita. A solução não está conosco. Está em cumprir a lei que estabelece a sua responsabilidade de pai e mãe. Se você não desempenhar bem a sua função, tem a sua punição ali, tem a medida protetiva, mas tem a punição também. E hoje, muito importante, e que eu acho que veio para tapar a boca aí de quem critica o Estatuto, é o seguinte, e claro, foi um achado para a bandidagem, os criminosos usarem os menores para praticar crime. Ai daquele bandido que fizer isso agora, daquele criminoso que fizer isso agora, porque está previsto o aumento de pena para ele. O menor pode até não estar com ele praticando o ato dele lá, criminoso, mas vincula e a pena dele vai lá para cima. Então, eu percebi que a partir de um determinado tempo, os maiores empurravam tudo nos menores. Agora não, eles assumem para eles e não querem nem saber do menor junto, porque a pena dele vai aumentar. Graças a Deus que entenderam assim, não é? Porque uma das coisas que mais leva os jovens para trás da grade é o tráfico de drogas. Hoje mesmo, vindo para cá, eu já recebi notícia de 2 apreendidos essa madrugada. E aí, esses jovens estão agindo por conta dele? Tem um maior por trás. É o maior que age atrás da moita. E se descobrir quem é esse maior, ele está fulminado. Além de ele também ser o traficante condenado, ele ter usado o menor vai aumentar em muito a pena dele. Né? Então tem também esse lado que eu gostaria de entender, e que nós, como pessoas de bem, nunca podemos dar brecha, abrir os flancos para o que for errado. E se conscientizem vocês, pais, mães, avós e toda a parentela. A sociedade boa, ideal, começa ali, com a sua ação como autoridade dentro do lar. O que falta muito hoje é a imposição de limites. Os jovens não têm limites. Talvez aquela falsa ideia de que, eu não tive isso quando era criança, vou dar para o meu filho sem restrição. Cuidado, você está criando ali uma situação sem controle. Imponha os limites, exija a observância. A lei natural como regedora do universo, que é o respeito mútuo, não é? A gente fica assustado que a cada nova geração o desrespeito vai tomando proporção maior. E daí, essa nossa obrigação de sair esclarecendo e tentando fazer a conversão correta. Então, para finalizar, eu acho que tem um espaço aqui para alguma indagação, mas fica o meu agradecimento pela atenção que consegui prender de todos vocês, né? Não é fácil ficar vendo uma pessoa falar, um assunto tão árido, mas ao mesmo tempo tão importante, porque é em relação à própria família, a cada um de nós, evitar essa ida à justiça para reprimendas, ida à justiça talvez para aconselhamento, mas não para suportar uma pena, uma medida socioeducativa. E você, pai e mãe, termino dizendo, é o responsável por tudo isso. Essa missão lhe foi dada por Deus. Quem, vamos dizer assim, estuda a doutrina espírita sabe que a reencarnação é programada. Você foi programado para ser pai e mãe desse filho. E como eu disse aqui nas questões 582, 583 e a 383 do Livro dos Espíritos, bem nos dá essa ideia do que nós temos que fazer. Quanto maior o desafio, maior o meu mérito no meu resgate aqui nessa existência.
Então é não desistir, é não ser frouxo, porque isso nos decepciona muito. E é tão bom quando a gente em audiência percebe que o jovem tem conserto, porque a família dele tem princípios. É diferente, a gente vê logo assim, na primeira palavra do diálogo, se percebe quando o jovem vem de uma família com princípios ou de uma família descompromissada. Como diz o nosso presidente Sérgio Bebiano, muita luz, muita paz a todos. Doutor Francisco, gostaria de fazer uma pergunta. A responsabilidade dos pais, além da responsabilidade dos pais perante a justiça divina, mas perante a justiça humana, perante as nossas leis civis, qual seria a penalidade para os pais, para o pai, a mãe, omisso na criação e na educação dos filhos? Aquele pai, aquela mãe que não dá ali o mínimo necessário para o seu filho, que deixa o filho ao léu, que não dá educação, não só educação moral, mas educação também da escola, o alimento necessário, ou que deixa ali o filho mesmo que meio que no abandono. Qual seria também essa responsabilidade perante a lei civil com relação a esses pais omissos? Sim, a previsão vai desde o abandono material, que seria a ausência da assistência material, né? A pensão, o trato, a vestimenta, toda essa assistência material negada ao filho é previsto lá no Código Penal como abandono material. E da mesma forma, o descompromisso com a escola, o pai que não fiscaliza, não faz questão do filho estar na escola. Escola hoje é de graça, não custa nada para ninguém. Lá na escola, como eu disse, por decorrência do próprio estatuto, tem merenda, que é a verdadeira refeição, onde muitos nem têm em casa, mas na escola tem até às vezes melhor do que em casa. Por que você vai ser omisso em mandar esse filho para a escola? Aí a lei prevê o chamado abandono intelectual. No Código Penal, é crime. E não raro o promotor que trabalha lá na vara da infância sai processando pais e mães por isso. E depois esses pais que estiveram na audiência comigo para tratar daquele jovem, voltam na condição de réus, na condição de denunciados e condenados, porque a minha vara é a da execução penal. Quando chega para mim, a pena já foi imposta. Eu é que vou ser o responsável por fiscalizar o cumprimento da pena que o outro juiz impôs. Sérgio, eu não sei se responde bem a indagação. Eu gostaria de saber com o senhor a respeito de obrigações dos filhos em casa. Eu sou meio leigo no assunto, né, mas eu quero essa interação com o senhor, porque eu ouvi falar que o ECA também prevê, né, que os filhos da gente, que eles têm que ter obrigações dentro de casa para já ir formando seu caráter. Essa informação confere? Confere na medida em que a conduta desse jovem, ela é formulada, vamos dizer, ela é forjada dentro do próprio lar. E muitos até questionam, os extremamente garantistas dizem o seguinte: olha, a criança não deve nem varrer a casa, nem arrumar a cama que dorme. Gente, isso é palavra de quem vive em outro mundo. Aqui tem que fazer alguma coisa. Você ensina desde jovem. O jovem se levanta, ele não tem a higiene dele pessoal, então ele vai lá, arruma a cama dele. Ele ajuda no preparo da casa, no preparo da comida, na lavação das louças. Isso não é trabalho escravo, nem trabalho infantil, não. Há aí uma exploração, vamos dizer assim, pejorativa do termo trabalho infantil. Eu concedo alvarás na vara que eu trabalho para os jovens trabalharem em empresas que dão um emprego mediante o alvará. E quando eu era juiz em Cláudio, onde atuei por 11 anos, nós diminuímos o índice da criminalidade, fazendo com que esses jovens trabalhassem. E as empresas lá davam trabalho mediante a ordem judicial. E eu nunca neguei uma ordem judicial, como não nego nenhuma aqui em Divinópolis. O trabalho é salutar para a pessoa ver que o dinheiro que ela ganha honestamente tem que ter valor. Não é para ela sofrer, não. É para ela aprender que como ela ganha com dificuldade, o semelhante também. Então, ela não vai apontar um revólver exigindo que o semelhante lhe dê, porque ela não gostaria de dar a um que fizesse isso com ela. E aí, eu tenho, Odulinho, que
Não tem uma previsão legal no ECA dizendo tem que fazer isso, pode fazer isso. Não, tem um princípio geral do direito, o Adriano é bacharel em direito, sabe disso aí, que o que a lei não proíbe, ela permite. Ora, se o estatuto então não proíbe a criança, o jovem, aqui eu falo criança no entendimento do bom senso dos pais. No momento que você vê que seu filho já tem condição de ir te ajudando nas tarefas, ótimo, vai ensinando. Você vai colocá-lo ali para aprender e não para fazer para você. É diferente. Porque se colocar para fazer no seu lugar, aí é exploração mesmo. Você tem que ir orientando. Isso não há proibição. Então, eu já tive muitos casos de adoção, veja só, o que é a mente das pessoas, gente? Se não fosse a gente ter um curso preparatório e a adoção fosse também concedida assim, à torta e à direita, como dizem por aí, eu tive pretendente que chegou lá para adotar, falando assim, nada, um casal. A mulher falando assim, meus filhos já se casaram todos, nenhum mora comigo, eu estou lá na fazenda, um fazendão, meu marido ainda trabalha, e eu quero uma mocinha, assim, uma menina, pode ser uma menina mesmo, eu quero ela para ela fazer para mim o serviço da lida da casa, porque eu estou ficando velha, não estou aguentando. Quer dizer, essa adoção, na verdade, a pessoa quer um comodismo, é uma exploração daquela menor. De plano, já mandei ela dar a volta e ir para casa, talvez passar na igreja que ela fosse agregada e pedir um perdão, fazer uma oração, porque aquilo estava errado. E se ela entendesse de me culpar por isso, podia culpar que eu queria receber toda a gama de pragas dela, porque me fariam bem. Né? Pelo menos reconheceu que eu esbarrei um problema sério da sociedade. Graças a Deus isso ficou nos primeiros casos, não temos mais isso. A partir de qual idade que o adolescente pode começar a trabalhar e de qual jeito? Sim. Aqui nós permitimos que o adolescente comece a trabalhar aos 14 anos, desde que, olha só, e aí a justiça, eu digo eu, mas é o judiciário, eu digo eu por ser a vara da infância, representando o judiciário. O que se exige ali é que ele esteja matriculado e frequente a escola. Sem escola não se permite trabalhar antes desse tempo, porque a lei prevê que a partir dos 16 anos ele pode trabalhar como aprendiz, e nessa condição não precisa de ordem judicial, precisa ir dos 14 aos 16, nessa faixa, desde que esteja estudando e desde que o trabalho não seja insalubre, isso está na decisão, porque você não vai poder colocar, por exemplo, um menor de 14 anos trabalhando na boca do forno de uma fundição, isso não se permite, mas nada impede que trabalhando na fundição ele desempenhe lá no escritório o papel de office boy, né? Então, naquela época, o Ministério do Trabalho me notificou que eu estava promovendo o trabalho infantil. Eu falei, primeiro que trabalho infantil é coisa que não existe no mundo jurídico, porque infantil aqui no Estatuto é de criança de 0 a 12 anos. Adolescente de 12 a 18. Então, infantil, trabalho infantil, o termo já é esquisito demais. Não que não exista, porque como a gente veio no norte de Minas, tem crianças ajudando lá nos fornos de carvão, na rala da mandioca, são crianças que não sabem o que é uma maçã, não sabem o que é televisão, nunca tomaram leite, porque estão lá no meio daquele mato. Isso eu vi em entrevistas em programas televisivos, a gente fica triste com essa realidade e existe. Mas aqui no nosso meio, trabalho infantil não existe. E a gente tem esse cuidado. A partir dos 14 anos, permite-se, você pode ir lá na justiça, na vara da infância, se você for o patrão ou a pessoa interessada, desde que junte lá a documentação necessária e uma documentação imprescindível, a prova de que esteja matriculado e frequente a escola. Porque só a matrícula não resolve. Isso é um papel que você junta lá e fala, matriculou, mas está frequente? Tem boas notas? Tem aproveitamento? Isso eu fazia lá em Cláudio, que é uma comarca menor, onde o controle ficava exclusivamente nas minhas mãos. E a criminalidade baixou a 0, naquela época. Eu tenho uma criança especial, ele tem 12 anos. Em 2012 eu entrei com um processo, caiu até na mão do senhor. O senhor liberou o fornecimento do leite dele, que é muito caro, fica na faixa de R$ 1.500 por mês. E nesse meio tempo, agora em 2018, o Estado para o fornecimento sem comunicação. Tem 7 meses para o fornecimento. O que eu posso fazer para o Estado cumprir essa ordem judicial? Sim.
O seu caso não é único, na vara que eu trabalho tem centenas. Infelizmente, o Estado, sob a desculpa de que está pifado, quebrado, não tem cumprido esse tipo de ordem. Mas te aconselho a procurar quem toma conta do seu processo, ou o promotor que entrou com ele, ou a defensoria pública, ou um advogado que você contratou, ou é seu amigo e fez de graça, ele sabe o que promover. Ultimamente tem se pedido muito o bloqueio de valores na conta do Estado. Agora, esse bloqueio de valores, quem for pedir tem que dar uma série de dados para poder dar certo. Senão, só falar assim, eu requer que penhore dinheiro do Estado. Espera aí, cadê os elementos que nós precisamos para isso? Né? Mas tem jeito sim. Infelizmente, vem aí essa questão do Estado estar numa... Dizem que está numa situação difícil, e aí nós teremos talvez um período para mudar tudo isso, que é o período eleitoral agora. Não se esqueçam, gente, não troquem seus votos por qualquer oferta, não façam isso. Votem com a consciência que têm, e talvez a oportunidade de mudar esse panorama, talvez não, com certeza absoluta. A única arma que o cidadão tem, que é igualzinho, o do bilionário com o paupérrimo, é igualzinho, tem o mesmo valor. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um cidadão mais rico de Divinópolis. Tanto vale o dele quanto do que não tem o que comer hoje. É o chamado voto. Tem o mesmo valor, o mesmo peso. Então saiba valorizar isso. Não troca o seu voto aí por favores pessoais. Não, nós temos que pensar no coletivo. Porque o coletivo, com certeza, não levaria a uma situação como a que você reclama. Né? Esse caos financeiro, entre aspas, sabe por quê? Porque assim que começar a campanha política para valer, vai aparecer dinheiro para essa campanha de todo lado. Mas para cumprir essa obrigação imposta ao Estado, não tem nunca. Aí o juiz tem que ir lá e garfar o dinheiro na conta do Estado para comprar. Olha só, eu, juiz, não é minha obrigação fazer isso, pegar o dinheiro para te dar para comprar o negócio que o Estado deveria fornecer. Uma última pergunta aqui em função do nosso tempo, doutor Francisco. Pode fazer, querida. Bom dia. Queria saber, doutor, porque eu tenho um menino, Lucas, que está na rua, que ele é aqueles meninos drogados, né? E doente, né? Que sofre do coração. Aí o povo do CRAS, né? Acho que CRAS, ou CREA, que mexe com os meninos assim, né? Menino é assim, já é rapaz, eu falo menino, que é menino. Aí ele está no mundo, sumido, desaparecido. Aí os povos do CRAS lá de Cláudio queria até falando comigo assim, que queria até processar eu, porque eu fico dizendo, né, para eles que eu abandonei meu filho, né, porque eu não tenho onde pôr ele, né, porque a pessoa que usa isso é muito difícil para viver com uma pessoa dentro de casa que não usa, né? Sim. Porque as pessoas, né, coisa não dá certo. Aí eles falam assim, dona Aparecida, você deixa o seu filho jogado e não cuida dele, eu posso até processar a senhora. Eu falei assim, meu filho, não tem lugar nem para mim, quanto mais meu filho. E você querer processar, você processa, porque eu pude fazer para o Lucas, eu fiz. E ele sabe que não pode usar isso, né? E use, ele é maior de idade, né? Com ele mesmo, que eu não vou ficar sofrendo por causa dele, não. Sim. Era só isso. A questão que eu posso responder para a senhora é o seguinte: ele já sendo maior, pela lei civil, a senhora não tem mais responsabilidade sobre ele. Isso vai hoje até os 18 anos, viu, gente? A responsabilidade, assim, onde o pai responde em nome do filho, até os 18 anos. Mas perante Deus a senhora será a eterna mãe dele. Então é um problema que juridicamente está solucionado. Eles não têm nem como processar a senhora, porque a senhora ele não é menor. Agora, poderia ver uma outra forma de buscar a solução para isso? Sim, tem uns programas sociais que levam a internação dele ao tratamento, mas muitos a pessoa tem que querer, outros são compulsórios, esses já custam caro, é particular. O próprio governo lançou um programa que subsidiaria essas instituições que fizesse. Não sei a quantas anda, porque é na parte dos maiores. Eu atuo só nos menores. Mas, nesse particular, posso dizer para a senhora que fica o seu vínculo aí para a eternidade com relação à maternidade e ele como filho, né? Sim.
Bom, gente, então, mais uma vez eu agradeço. E, Sérgio, eu gostaria só de falar uma coisinha aqui, que não deu tempo, gente, 2 minutos, sobre o que a gente entende hoje por facilidade ou dificuldade. Publicou-se aqui no... Eu coleciono essas... Tinha mais ali do Frei Beto, da família virtual e tudo mais, porque um dos grandes dramas da atenção que os pais não dão aos filhos é justamente a chamada televisão. Deu aquela hora, você fica de frente àquele quadradinho e seu filho que morra. Se ele estiver sentindo um infarto, ele vai ter um infarto, porque a novela hoje é o último dia, ninguém te tira dali. Cuidado com isso, se liberte disso. Hoje, inclusive, a mensagem do Momento Espírita é nesse sentido. Então, há um tempo aqui, escreveu no jornal Agora, no dia 11 de julho, a colunista Leila Rodrigues. Ela diz o seguinte: das facilidades que dificultam. Achei muito interessante. Não tive uma infância luxuosa, nem eu, nem a grande maioria de minha geração. Não estou falando de condição financeira, muito menos do fato de não existir internet, celular e todas as facilidades decorrentes do avanço tecnológico. Não. Minha infância não foi luxuosa porque tínhamos limites. Limites como hora para dormir, tarefas para cumprir em casa e obediência aos mais velhos como fator fundamental. Lembro-me que Guaraná só no fim de semana e 1 copo por pessoa. TV na sala e no horário do desenho animado, que eram míseros 15 minutos. Aula particular de reforço, eu que não tratasse de estudar e tirar nota boa para ver no que ia dar. Minha mãe me levou à escola no primeiro dia de aula e nunca mais voltou, nem para me buscar naquele primeiro dia. É neste sentido que digo que minha infância não foi luxuosa. O interessante é que isso tudo que eu e minha geração vivemos era completamente normal. Ninguém morria por causa dos apelidos, nem levava a mãe no conselho tutelar por umas palmadas que levara. Simples assim. Então, crescemos e quisemos dar aos nossos filhos tudo o que não tivemos. Do refrigerante todo dia ao tablet bababá. Fizemos um esforço sobre-humano para que nossos filhos tivessem uma vida melhor que a nossa. Muito melhor. Demos luxo, facilidades, conforto, regalias, presentes e poder de escolha. Quando naquele momento tudo que nossas crianças precisavam era de amor e limite. E então eles se tornaram jovens intelectualmente muito bem preparados, que sabem falar várias línguas, sabem muito de tecnologia, mas não sabem sofrer. Esses jovens chegam ao mercado de trabalho completamente despreparados para receber ordem. Não entendem o que é hierarquia, não suportam um feedback verdadeiro e não aceitam perder. E não estamos falando dos meus filhos ou do seu, estamos falando de uma geração inteira. Me pergunto, onde erramos? E respondo para mim mesma, o que a vida me ensinou à sua maneira. Toda vez que eu facilito para outro, toda vez que eu realizo para o outro aquilo que o outro tem plenas condições de fazer, eu estou dizendo que ele não tem competência para tal. E assim criamos um império de pequenos e incompetentes reis, acostumados às suas poltronas confortáveis, aos aplausos e holofotes, porém completamente despreparados para a vida. Um tiro que saiu pela culatra e agora nos faz voltar às nossas origens, simplesmente para constatarmos que, quão sábios foram os nossos velhos pais, vivendo e aprendendo.